Boa tarde a todos. Bom, agradeço primeiro a casa que me pediu para fazer esse estudo, um estudo que demanda uma certa, como é que a gente vai falar, gente? Dedicação, né? Porque estudar o nada, estudar as intuições humanas, não é uma coisa assim tão fácil. Mas eu vou começar contando uma história. Era uma vez um espírito caridoso. E este espírito caridoso, ele desencarna, está na erraticidade, e era uma mulher. E ela se encontra com um espírito superior, um anjo bom. E o anjo conversa com ela e pergunta para ela, quem você é? Aí ela fala, eu sou a fulana de tal. Aí ele falou, não, eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei quem você é. Eu sou uma mulher. Não, eu não perguntei o seu sexo. Eu perguntei quem você é. Eu sou uma pessoa que prega a religião X. Eu não estou te perguntando isso. E como esse discurso não acabava, e assim foi se passando um dia e uma noite, esse anjo bom virou para essa pessoa, para essa alma caridosa, e falou com ela assim, retorna à terra, retorna às suas lutas, e quando você souber quem você é, nós voltaremos a conversar. Então, partindo disso, nós vamos falar sobre nós mesmos. E nós vamos começar lá na nossa pré-história, quando nós chegamos aqui a esse planeta. E eu vou contar um segredo para vocês, que daqui a pouco não vai mais ser segredo, que todo mundo vai saber, que a ciência, ela hoje nos diz que o que movimentou a evolução da civilização até os dias atuais foi a fé. A fé movimentou os homens a formarem civilizações até que hoje nós aqui estejamos. Isso é um estudo muito interessante de um biólogo famosíssimo de Harvard, que chama Ernest Mayr. E ele fala que as civilizações que não tinham fé, elas foram sendo extintas. Elas foram acabando, elas sumiam em prol de outras civilizações que eram civilizações que acreditavam. Então, este biólogo, ele chamou isso de a máquina de acreditar. E ele disse que o acreditar em algo que está acima do nosso conhecimento, que está acima do material, isso se deu na civilização humana em torno de 80 mil a 45 mil anos antes de Cristo, na era glacial. Foi um período em que, abruptamente, o homem começa a acreditar em algo divino. Quando as geleiras começaram a derreter e as cavernas começaram a ser muito habitadas, os homens iniciaram, então, neste momento, nesse período que varia aí, de 40 mil anos, a venerarem algo maior. Então, vêm as pinturas rupestres, as cavernas são tomadas de pinturas muito coloridas, e existe uma caverna na França, Lancros, que eles dizem que é a Capela Sistina da Idade da Pedra. E eles começam, esses homens pré-históricos, começam então a venerar e a cultuar, a fazer culto aos mortos, a enterrar os seus mortos com honras e, além disso, a enterrar os seus mortos com objetos aos quais eles acreditavam que eles iriam utilizar numa vida futura.
Mesmo que eles vissem os cadáveres se decomporem, eles acreditavam que isso iria acontecer. Eles utilizariam armas, utilizariam alimentos, utilizariam artefatos e eles enterravam esses mortos com esse tipo de ritual para que eles pudessem utilizar. Isso vai de encontro ao que Darwin falava, né? Porque Darwin dizia que acreditar em Deus não é somente o que nos diferencia dos animais, mas é a maior coisa que nos diferencia dos animais. É o acreditar em algo maior, num Deus ou em deuses, como acontecia à época, né? E a gente começa a refletir dentro, eu gosto muito de antropologia, gosto muito de história primitiva, e a gente começa a refletir dentro da doutrina espírita. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, quando André Luiz fala nas suas obras, que o homem está na idade da razão há 40 mil anos. Então, a gente vai batendo direitinho as informações que a doutrina espírita traz com as informações históricas. Porque aí a gente começa a fazer um paralelo. Quando foi que nós, espíritos, deixamos de ser, de ocupar corpos, começamos a ocupar corpos aqui no planeta que poderiam nos caber, que seria o nosso número, em torno de 40 mil anos. Foi quando a idade da razão chegou, foi quando a fé iniciou, e foi quando nós começamos a nos unir em civilizações. Então, antes disso, éramos ainda princípios espirituais. Não nos diferenciávamos dos animais. Nós não acreditávamos em algo maior. Então, o acreditar em algo maior, o conseguir fazer esta conexão maior, nos diferencia dos animais. Desculpa, o microfone está batendo no óculos. Desculpa. Então, a gente dando continuidade, na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, houve um grande estudo para localizar qual seria o centro da fé, o centro anatômico da fé do homem. Será que no cérebro do homem, de repente, apareceu alguma coisa anatômica que falasse assim, olha, agora o homem tem fé? Não. Não existe um centro anatômico da fé. A fé, ela vem de conexões entre várias regiões mais sutis do cérebro, assim como nós temos fé, assim como quando nós observamos uma obra de arte. Nós fazemos link entre conexões entre o cérebro superior e o cérebro inferior, e nós começamos a avaliar o que é bom, o que é belo, o que nos faz bem. E aí a gente pensa, no Livro dos Espíritos, pergunta 621, os espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos assim, 621. Deixa eu só tirar o óculos, que eu sou diferente das outras pessoas, eu não enxergo de óculos. É porque eu sou míope. Aonde está escrita a lei de Deus? E os homens estão procurando a lei de Deus, a fé, e aí os espíritos dizem, está na consciência. E de quem é a consciência? Quem é a consciência? A consciência somos nós, espíritos imortais, que em determinado momento assumimos o controle de um corpo que já nos permitia este controle e trouxemos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso acreditar, todas as leis de Deus que estão em nós para este mundo em que nós habitamos. Isso desde essa pré-história. Então,
o mais interessante é que esses estudos, inclusive um estudo de Walter Neves, que é um antropólogo da USP, um antropólogo evolucionista da USP, ele diz que a fé surgiu abruptamente na nossa espécie, no ser humano. Ela não foi como a vestimenta, como as armas que foram devagarzinho, não. Na era glacial, ponto, os homens começaram a acreditar em algo maior. Isso é muito, muito interessante, porque isso realmente vem totalmente de acordo com a nossa doutrina. Vem totalmente de acordo com o fato de que é o Espírito quem traz, quem carrega toda esta bagagem e que traz essa bagagem para a vida atual. Né? Isso é uma coisa assim que eu achei fantástica quando eu comecei a avaliar isso junto com os estudos de André Luiz. Né? Então, o Darwin já dizia que a fé não estava gravada no gene. A fé não é material. O acreditar em Deus, ele não é da matéria. Se não é da matéria, é de quem? É do Espírito. Não é? Então, o acreditar em Deus, o acreditar numa vida futura, é do Espírito. Então, hoje vocês podem sair daqui dizendo que sim, a ciência está, com certeza, para quem tem ouvidos de ouvir, caminhando junto com a doutrina espírita. Mas aí a gente pode perguntar, por que então que tem tantos materialistas, né? E aí, na pergunta 147 do Livro dos Espíritos, que eu não vou tirar o óculos, eu vou só levantar, Kardec pergunta assim: por que os anatomistas, os fisiologistas, e em geral os que aprofundam nas ciências da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Aí a resposta: o fisiologista refere tudo ao que ele vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e que não admitem que coisa alguma possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência dá-lhes a presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, a gente vê uma resposta muito interessante dos espíritos. Porque se essa crença na vida futura, se a crença na imortalidade da alma, ela é uma coisa inata do homem, por que então tantos materialistas existem, como está na pergunta hoje do Livro dos Espíritos? Porque a nossa dúvida e o nosso medo do desencarne. Porque o nosso medo de retornar à erraticidade, se isso está intrínseco em nós. Então, a gente vai ter que caminhar um pouquinho. Né? Aquele sistema religioso que fez a civilização, a fé que fez a civilização evoluir, o que aconteceu? Começou-se a entender que as pessoas que se reuniam em grupos que acreditavam nos mesmos deuses ou no mesmo Deus, quando eles se juntavam, eles ficavam mais fortes. Então, essa coesão religiosa, ela começou a fazer uma conexão entre as pessoas de um mesmo grupo, porém, quem governava, quem era a pessoa que coordenava o grupo, começou a ver também que isso tornava este grupo mais forte, houve uma dominação do grupo e também um poder externo de conquista exterior. Então nós, humanos, seres ainda falíveis, começamos a utilizar esta fé inata que veio em nós para as conquistas religiosas, para as dominações religiosas. E isso foi um processo que acontece até hoje. As lutas religiosas ainda acontecem até hoje. Os grupos religiosos unidos, eles são mais fortes. Aqueles que acreditam numa mesma coisa. Hoje nós estamos aqui, gente, e quando a gente está sentado assim,
nós temos uma comunhão de fluidos. Nós estamos todos interligados, trazendo para essa ambiência uma força magnética. E assim também aconteceu. E por muito tempo, com apogeu na Idade Média, a religião, a fé, ela foi se transformando num objeto de poder, num objeto de conquista. E muitos de nós sofremos muito por isso. Vocês já escutaram falar nos Altos da Fé? Que eles queimavam as pessoas, né? Giordano Bruno foi queimado na fogueira. Quantas pessoas foram queimadas? Em nome de uma fé que, na verdade, não era aquilo, mas era nada mais do que uma dissidência humana de uma lei divina, que é a lei do amor. E nós somos dissidentes dessa lei. Mas como a natureza ela é perfeita, como Deus é infinitamente sábio e bom, as coisas foram evoluindo. Chegou-se ao materialismo, ao positivismo. Então nós tivemos um momento em que nós falamos assim, chega, eu não quero mais acreditar nisso. Eu não quero mais dessa fé que hoje me leva ou a sofrer ou a cometer o mal. E muitos de nós nos afastamos da fé. Nos afastamos da crença. Nos afastamos da lei. E o fato de nos afastarmos da lei faz com que nós soframos cada vez mais. Porque Deus não pune absolutamente ninguém. Absolutamente o contrário. Mas por quantas e quantas e quantas encarnações nós fomos levados a acreditar que nós seríamos punidos, que nós seríamos agraciados se fizéssemos alguma coisa boa. Isso é a nossa obrigação. Cuidar bem do outro, amar ao próximo. Isso, é para isso que nós viemos aqui. Então, o medo das penas eternas nos fizeram realmente, muitas vezes, nos afastar desta fé religiosa e equivocada, né? Dessa fé equivocada. E também, como foi falado na pergunta 147, nós temos 2 defeitinhos básicos, simples e fáceis de serem resolvidos. Orgulho e egoísmo, né? São 2 coisas assim absolutamente simples, brincadeiras à parte. Nós somos espíritos muito orgulhosos. Então, quando a gente começa a conhecer um pouquinho, a milésima parte de alguma coisa, nós já nos achamos conhecedores sobre aquela coisa. Isso fica bem claro hoje, nos dias de hoje. Hoje ninguém mais lê um livro. A gente lê a resenha, a gente pega um comentário na internet e está todo mundo discutindo o livro. Hoje a gente não para discutir questões extremamente importantes acerca de nós mesmos. Nem na internet. Se vocês passarem hoje os olhos numa página de informações na internet, nós lemos, na maioria das vezes, só o enunciado dos textos. E nós discutimos esses textos como se nós realmente fôssemos profundos conhecedores deste texto. Então, como esta é uma característica nossa ainda, isso nos faz cada vez mais sofredores. Porque acreditar que Deus é justo e bom e que nem tudo acontece de acordo com o que eu desejo, com o que eu acho que é prioridade para mim, isso passa por eu abandonar o orgulho. O fato do coleguinha ter alguma coisa melhor do que eu
e eu me sentir feliz por ele, mesmo que eu quisesse também ter aquilo, passa pelo abandono do egoísmo. E nós estamos prontos para isso? Para estes abandonos? Que são as chagas da humanidade, segundo os Espíritos nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem falar na vaidade. A vaidade que uniu esse materialismo a alguma pessoa que se acha muito acima das leis de Deus, causando estragos impressionantes na vida de tantas pessoas. Quantos espíritos hoje pensam em se suicidar ou se suicidaram por não acreditar em mais nada, por acharem que o nada é a continuidade da vida. E aí a gente vê que muitas vezes não são espíritos ruins, não, são pessoas de coração bom, mas que se afastam das leis de Deus. No livro Memórias de Suicida, tem o Belarmino Queiroz. Ele foi um suicida que ele estava com tuberculose e ele não queria passar tuberculose para as pessoas, e ele era discípulo de Comte, um filósofo materialista da época, a época passada, e ele então se suicida, acreditando que ele melhoraria a vida das pessoas por não transmitir a elas a tuberculose, que à época não tinha cura. Olha o nada, a ideia do nada. Quanta dor trouxe a esse espírito. Quem já leu esse livro sabe do que eu estou falando. Um outro exemplo é Sementes de Esperança, um livro Sementes de Esperanças, da Sueli Schubert. Ela é lá de Juiz de Fora também, Sueli Caldas Schubert. E ela fala que Divaldo tinha um livrinho em que ele anotava o nome de todos os suicidas que ele ouvia falar. E que nas preces dele, toda semana, ele evocava, ele falava o nome desses suicidas e fazia prece para eles. Um dia, Divaldo estava muito triste, com um problema muito sério. Então aparece para ele um espírito que se apresenta e diz a ele: eu sou um suicida que você me ajudou. Eu pulei na frente de um trem e por muito tempo a única coisa que eu conseguia era escutar o apito do trem e sentir as dores daquele acontecendo comigo. Até que um dia eu escutei meu nome e por frações de segundos eu consegui respirar. Depois de um outro tempo, eu escutei o meu nome de novo. E aí eu escutei uma prece. E depois de uma outra vez, eu senti essa prece. E aí eu comecei a conseguir lembrar da minha vida, lembrar da minha mãe. Eu não acreditava em nada. E eu não sabia que eu não morreria. Então os espíritos o tempo todo nos chamam para nos explicar que não existe o nada. Mais um exemplo? Vamos lá. Vocês já estudaram Céu e Inferno? Este aqui é um exemplo de vaidade muito bom. Quando tem uma parte aqui no capítulo 5º que chama Um Ateu. Eu não vou ler tudo, só vou ler um pedacinho. Desejastes escapar às vicissitudes da vida. Ganhastes alguma coisa com isso? Estais mais feliz agora? É o evocador perguntando para o espírito. Aí o espírito diz: por que o nada não existe? Aí o evocador: quereis ter a bondade de nos descrever a vossa situação, o melhor que vos for possível? O que você está passando aí? E ele diz assim: eu sofro ao ser obrigado a acreditar em tudo o que eu negava. A minha alma está como em um braseiro, é atormentada horrorosamente. Ou seja, ele estava sofrendo porque a vaidade dele também estava sendo agredida, porque ele estava sendo obrigado a acreditar em tudo aquilo que ele não acreditava. Ele acreditava no nada.
E qual foi a surpresa dele? O nada não existe, a vida continua. Só que a nossa vida futura, ela depende sim da vida que nós temos hoje. Então, quando os espíritos perguntam aqui, qual vai ser o sentimento daquele homem que, quando ele está passando pelo momento do desencarne, o que ele sente no momento da morte? Aí ele fala, a dúvida aos céticos endurecidos. A dúvida por quê? Porque na hora do desencarne, todo mundo chama Deus. Né? Mesmo que seja um jargão, todo mundo chama Deus. É muito difícil. A gente que trabalha com a morte, eu trabalho diretamente com a morte, com o desencarne. Eu trabalho numa UTI. O lugar mais apropriado para desencarnar é uma UTI, hoje em dia, né? É muito difícil. Eu vou dizer para vocês assim que eu não consigo contar, encher os dedos de uma mão, em 22 anos de UTI, quantas pessoas disseram para mim que não acreditavam em nada. Não consigo. Porque na hora em que a gente vê que a situação está difícil, e que a gente não quer que aquilo acabe, que as pessoas que a gente ama partam de nós, todo mundo se apega a uma crença. Porque isso é inato, como já foi falado no começo. Isso é nosso. Nós estamos fazendo essa viagem. Nós viemos, muitos de nós, de outros planetas, retardatários, chegamos aqui. Viemos impulsionar o planeta. E trouxemos conosco essa ideia, essa concepção de que o nada não existe. Nos afastamos da vida divina, nos afastamos muitas vezes da lei de Deus, por dificuldades que nós criamos para nós, que a civilização criou. Mas estamos aqui hoje de novo, dizendo presente. Eu estou aqui. Sentado nos bancos, mais uma vez, religiosos do mundo. Não necessariamente só os nossos bancos, né? Só os bancos espíritas. É óbvio que eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, né? Isso não tem jeito, né? A gente é bairrista mesmo, a vaidade fala mais alto. Mentira, gente, mas é verdade. Que, na verdade, quando a gente começa a traçar paralelos da ciência com a doutrina espírita, isso é muito engrandecedor, porque a gente sai dos dogmas. A gente sai do dogmatismo que nos foi imposto por muitos séculos. E nós começamos a ver que no século passado, século XX, 1940, André Luiz fala, ser humano, vocês chegaram na idade da razão com 40 mil anos. E a gente vê, poxa, é verdade, hein? Nós estamos espíritos há 40 mil anos aqui nessa terra. Isso é muito legal. É muito interessante quando a gente vê que a doutrina espírita mostra que a consciência, o ser, eu, o espírito, comando a minha fé. E não meu cérebro. E a ciência fala a mesma coisa. Isso é muito bom. Porque nós hoje nos reunimos como espíritos que viemos muitas vezes do materialismo ou das questões religiosas que nos fizeram sofrer muito e nos unimos em busca de algo que nos explicasse o porquê das coisas. Então, grande parte de nós não está aqui aceitando o nada pelo nada. Ou sim pelo sim, ou não pelo não. Nós queremos explicações sobre as coisas. E se nós nos aprofundarmos nos estudos e entendermos um pouquinho só, nós vamos ver o quanto que os espíritos nos trouxeram no Livro dos Espíritos, nas obras de André Luiz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco Espírita,
e mais os livros complementares. Eu falo muito de André Luiz porque são livros médicos, são livros que a gente estuda muito, mas que trazem uma ciência de uma profundidade que muitas vezes hoje nós não somos capazes de entender ainda. Então a gente vai vendo que o ceticismo que muitos de nós ainda carrega, ele está contra as leis de Deus. E esse ceticismo nos faz sofrer. Eu não estou dizendo que todos nós temos a fé que transporta montanhas, não. Ainda não somos capazes disso. Mas temos fé. Porque a caridade sem fé, ela não é tão bem vivenciada quanto a caridade com fé. Então, quando nós buscamos a casa espírita em busca de algo, e hoje eu vejo algumas pessoas que pela primeira vez eu estou vendo a casa, nós vemos que é uma busca íntima de renovação. E provavelmente é o primeiro momento em que nós temos essa busca íntima de renovação com consciência, com explicação, sem imposição. Porque a doutrina espírita ela não impõe crenças a ninguém. Nós não somos levados, obrigados a acreditar em alguma coisa. Nós somos convidados a entender as coisas. E o caminho que nós vamos traçar vai depender do nosso esforço próprio. Eu posso sentar aqui, na assistência, escutar palestras e mudar plenamente a minha vida. E eu posso estar aqui falando e não mudar em nada a minha vida. Então somos todos iguais, no mesmo barco, na mesma jornada, espíritos afins, unidos hoje numa civilização que tem fé, mas que não está mais voltada para o domínio, não está mais voltada para a manipulação. Apesar disso acontecer muito ainda nos bancos religiosos. O domínio do outro, a manipulação do pensamento do outro em prol do meu próprio bem-estar. Isso remete ao egoísmo, isso remete ao orgulho. E vamos continuar contra as leis de Deus. Quando nós sentamos hoje nessa civilização, nesse grupo, nós temos que pensar no bem do grupo. E se o grupo tem um elo mais fraco, a nossa obrigação é amparar este elo mais fraco e não excluir o mais fraco. E se eu ainda não consigo fazer isso, é porque eu não estou de pleno acordo com a lei de amor. Se eu ainda sou rude nas minhas palavras, é porque eu não consigo ainda exercitar a lei do amor plenamente. Mas hoje, nós estamos, sempre falo isso quando eu falo aqui, nós estamos passando o pente fino nos nossos defeitos. Nós não estamos mais matando, roubando, fazendo barbáries. Mas nós precisamos passar um pente fino nas nossas dificuldades. Um pente fino no orgulho, um pente fino na vaidade. Mesmo que seja com consciência, por exemplo, sei que eu ainda sou assim, mas eu vou exercitar para não fazer assim. Ainda não mudei, mas eu preciso exercitar a diferença. Eu preciso aceitar aquele que não pensa como eu. Então é isso que nós estamos hoje buscando. Isso vai nos ligar a essa lei de Deus e vai fazer com que nós, sim, ao chegarmos do outro lado, nós cheguemos felizes. Só o trabalhar na casa não significa, não é sinônimo de sucesso.
Não é sinônimo de sucesso. Claro, óbvio que é melhor do que não fazer nada. Mas se a gente quer ter realmente sucesso, falar, eu venci nessa encarnação, eu preciso vencer os meus limites. Uma vez um amigo querido daqui da casa falou para mim assim, só é lembrado aquele que venceu os seus limites, que ultrapassou os seus limites. Então, é a isso que Jesus nos convoca, a ultrapassar os nossos limites. Não importa se esse limite seja pequeno ou grande, vamos tentar ultrapassá-los. Porque como nós já explanamos aqui, 40 mil anos que nós temos a consciência de Deus em nós. 40 mil anos. Quantos anos a mais nós precisaremos ter para que nós possamos encontrar realmente esta felicidade do chegar, terminar a sua missão e falar assim, eu venci. É isso o que a casa espírita oferece para nós. Não necessariamente só um ambiente para eu trabalhar. O que a colega falou, eu falo desde que eu cheguei a essa casa. Há vagas no trabalho do bem. Sempre há vagas no trabalho do bem. E feliz daquele que trabalha no bem. E quantas pessoas são beneficiadas pelo nosso trabalho no bem. Mas o que eu estou fazendo comigo mesmo acerca do meu trabalho no bem? O que este trabalho no bem está mudando? O que eu trago de dificuldade em mim? Essa tem que ser a reflexão. Porque nós vamos ter aí o encontro de carnaval. Carnaval. Festa da carne, a festa mundana, uma festa que todo mundo foi adaptado. Nós brasileiros nascemos, crescemos e vamos desencarnar escutando falar sobre o carnaval. Então isso faz parte da nossa cultura. Quantos de nós está disposto a abandonar o homem velho? A entender que se eu vier aqui um dia, um médium da casa vier aqui um dia e ajudar na vibração, ele não está fazendo só pelo município, pela região, não. Pelo grupo que está aqui sendo beneficiado, não. Ele está fazendo por ele. Ele está mudando a sua própria vibração. Ele está mudando a sua própria maneira de pensar. Ele está abandonando aquilo que é material, e o que é material conduz ao nada. O que é material conduz ao nada. Porque o que é material acaba. A matéria acaba. E ele está trocando isso pelo que é eterno. Então é nesse momento que a casa nos ajuda. Então não somos nós que estamos ajudando a casa. Não é a companheira que tem que pedir, pelo amor de Deus, para o médium vir à casa, não. Nós devíamos estar disputando braço a braço. Quem pode vir à casa? Ó, vai ter tanta gente que a gente não vai caber no salão. Então é isso. Mas nós estamos voltados por nada. Porque a matéria nos atrai ainda. O que é material nos atrai. Normal. Normal. Tenho certeza que é normal a mim, a vocês, a todo mundo. Mas hoje, na idade da razão, nós já podemos fazer boas escolhas. Porque como foi provado cientificamente, assim como valorizar uma linda obra de arte, a fé bem vivida, ela passa por todos os centros superiores do nosso cérebro.
E quando nós estamos na casa agora, nós estamos acessando os nossos centros superiores do cérebro. Nós estamos acessando o mais alto. Nós estamos acessando o que há de melhor em nós. Por isso é que nós saímos daqui aliviados, tranquilos, reorganizados. Porque por estes instantes nós estamos vivenciando algo que não é material. Então, quando eu vivo a matéria, o meu prazer ele é imediato, é naquela hora. Prazer mesmo. Sensação material, corporal de prazer. Mas quando eu vivencio o que é sublime, isso enleva a minha alma. É a mesma coisa quando eu ouço uma boa música. Aquela boa música que nos acalma, que nos serena, que nos tranquiliza. Aquilo enleva a nossa alma. Faz com que boas recordações de momentos vividos na erraticidade, bons, retornem ao nosso ser. Somos envolvidos por estes pensamentos. Assim como somos envolvidos agora pelos pensamentos que estão chegando na cabeça de vocês, que os guias espirituais de vocês estão colocando, fazendo com que vocês lembrem do bom, do fazer o bem, do belo. Então isso nos diferencia, sim, essa elevação. Não necessariamente só dentro da casa espírita. Quantas pessoas sentem essa elevação em outras instituições religiosas, meditando, né? Se conectando, utilizando o seu cérebro físico para algo muito melhor. Né? Então a gente vai voltar para aquela moça. Aquela moça que foi lá encontrar com o anjo, lembra? Que eu contei no começo? E que o anjo mandou ela voltar para que ela pudesse descobrir quem ela era. Então é isso. Nós estamos voltando e voltando e voltando para a gente descobrir quem a gente é. Porque se o anjo perguntar para cada um de nós, quem você é? Eu acho que a primeira coisa que eu ia responder era a mesma coisa que ela. Eu sou a Carolina. Mas não é isso. Quem somos nós? O que as encarnações, essa lei de Deus abençoada que nos permite vir e aprender, fez por nós? Então ela responde, ela retorna, depois de muitas e muitas e muitas encarnações, ela retorna àquele amigo, aquele companheiro espiritual, e ele pergunta, quem é você? Já sabe me responder? E ela responde, hoje eu sei responder. Eu sou um espírito imortal, criado por Deus para ser feliz. Vivenciei muitas e muitas e muitas experiências. Errei, aprendi, caí de novo. Levantei novamente. E agora que eu compreendo a lei do amor, a lei de Deus e a justiça da reencarnação, eu estou aqui. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos vivenciando isso que a companheira aprendeu depois de tantas encarnações. Somos espíritos imortais. A erraticidade é a nossa casa. Assim como hoje nós consideramos a nossa casa. Nosso ambiente doméstico não é a nossa casa? A erraticidade também é a nossa casa. E os espíritos, eles não se ligam só pela aproximação física. Eles se ligam pelo amor. E esse amor não tem distância. Todo mundo aqui está hoje com seus amores todos dentro da sua casa, bem pertinho. Eu não estou. Meus amores estão bem longe de mim.
Mas eu continuo amando eles do mesmo jeito. Então, por mais que eles estejam na Europa ou estejam aqui do meu lado, eles são meus amores. Então, muitos espíritos velam por nós. Muitos nos amam. Assim como nós amamos a muitos também. E eles estão nos ajudando nesse processo de abandonarmos o materialismo, de entendermos perfeitamente que o nada não existe. Que somos fadados à felicidade, mas que para isso nós precisamos abandonar orgulho, egoísmo, vaidade. Nos unir hoje em uma civilização de amor e de paz e transformar o local onde a gente vive em um local de amor, de harmonia e paz. Essa é a meta desta encarnação. As brigas religiosas acontecem ainda, vocês estão vendo isso, a mídia propaga o tempo inteiro. As pessoas estão brigando por uma cidade onde Jesus nasceu, gente. 2000 anos atrás. Pelo amor de Deus. Mas se a gente já entende que isso não é necessário, nós temos que ser a mudança. Por isso que o Brasil foi considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho. Que nós somos espíritos que viemos de vários lugares, todos juntos. A grande maioria de nós não vem dos índios que estavam aqui. Nós viemos de todos os lugares do planeta para aqui juntos fazermos um planeta melhor. E eu quero deixar essa reflexão. Nós estamos fazendo do Brasil um país melhor? Nós estamos mudando a ambiência do país? Qual é o nosso papel quanto espírita nesta evolução? É uma reflexão. Não tenho as respostas. Mas é uma reflexão que fica para todo mundo. Porque, na verdade, quando a gente senta aqui nesse banco para escutar uma palestra pública, ela tem que modificar alguma coisa em nós. A gente, pelo menos, precisa pensar sobre isso. Porque eu vou perguntar para vocês, alguém lembra sobre o que foi falado aqui na semana passada? Quem não lembra, vai se lembrar que hoje eu estou fazendo essa pergunta para vocês. E vocês vão pensar durante a semana toda. Já que vocês entenderam que são espíritos imortais, que o nada não existe, que o materialismo, ele foi necessário num períodozinho, como tudo é necessário para a nossa evolução, mas que isso nos afasta das leis de Deus. E que eu estou encarnado aqui numa civilização religiosa, unido num pensamento único, que é o de mudança e de evolução. Qual é o meu papel nesta evolução? Essa é a pergunta da semana. O que eu estou fazendo para minha casa, o que eu estou fazendo para o meu núcleo de amigos, para o meu trabalho, como eu estou agindo para que eu chegue lá no meu desencarne e eu realmente esteja feliz, porque eu venci. Então, espero que a gente tenha conversado um pouquinho, o tema é muito extenso. Gostaria muito que vocês buscassem mais sobre isso que a gente conversou. Tem muita coisa na internet, a internet é um lugar muito bom quando a gente procura coisas boas. Então, agradeço muito a casa por ter me permitido pensar sobre isso também, porque as primeiras mudanças sempre são as nossas mesmas, né? Quando nós sentamos para estudar, a gente começa a ver o quanto que a gente precisa mudar, né? Então, agradeço muito e que Jesus nos envolva com suas vibrações de paz e que nós mantenhamos essas vibrações durante o período todo do Carnaval. E quem puder estar aqui participando conosco do encontro, seja bem-vindo. Domingo, segunda e terça. Isso. De 8h30 a 1h. Tá? Tudo bem, meu amor?
resolveu aquele problema, né? Com o Juan.